Salve galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Learning Together with, aqui da nossa querida Masterplan. Como vocês sabem, eu nunca estou sozinho, estou sempre acompanhado dos meus amigos Pedro e Felipe. Dá um salve aí, galera. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá. Muito bem, aí vocês devem estar se perguntando, mas como assim, um Learning Together with, só com os três? Então, pois é, vocês devem se recordar, lá no começo da página, a gente lançou um com o Pedro, depois teve um comigo, que inclusive o Felipe não participou, não lembro direito o que aconteceu, mas eu me lembro que só estava eu e o Pedro aqui. E aí ficou faltando do Felipe. Né? E a gente tinha já na manga um tema muito legal para a gente abordar com o Felipe. Só que a gente precisava dar alguns passos na página antes de chegar nesse tema. Por quê? Vocês já viram, a nossa página ela é focada em temas relacionados a projetos, né? Gerenciamento de projetos. Então aí, o que nos permite ter uma gama muito interessante de assuntos. Então a gente já falou sobre gestão tradicional, sobre Scrum, Design Thinking, inovação, enfim. Né? A gente vai longe aí porque o mundo de projetos ele é um mundo muito amplo. E se a gente parar para pensar, uma das perguntas que eu faço aí em quase todas as minhas turmas de projetos, ela é qual que é o principal componente de um projeto? Né? São as ferramentas, os métodos, né? Tudo que a gente estuda? Não, são as pessoas. E quando a gente para pensar nisso, a gente também entende que o estudo do gerenciamento de projetos, ele fomenta a necessidade da gente estudar aspectos de liderança e entender muito os comportamentos humanos, né? E por que eu estou falando tudo isso? Para introduzir o tema de hoje, que é um tema diferente, né, de tudo que a gente já trabalhou, mas que é um tema que vocês vão entender, que também está ligado nesse ambiente todo de projetos, porque está relacionado às pessoas. Então, o tema de hoje, que a gente vai falar com o Felipe Camargo, nosso grande amigo e fundador também da Masterplan, é ansiedade. Olha só, que interessante. Né? E Fê, antes da gente entrar nisso tudo, a gente já tem aí quase 6 meses de página, né? Só que a gente não tem ainda uma apresentação pessoal e profissional sua, já que esse é o seu primeiro Learning Together. Então, por favor, comece aí se apresentando pessoalmente, profissionalmente. Quem é Felipe Camargo? Muito bem, muito boa a introdução. Obrigado. De fato, é um tema, para mim, é interessante porque eu vivo ele, né? Acho que e eu aprendi a conviver com ele. Acho que mais do que tudo, essa é a principal mensagem. E eu anunciei nos stories, né, que a gente ia falar disso, então, promessa é dívida, estamos cumprindo, tá? Meu nome é Felipe Camargo, tem um sobrenome no meio aí, mas deixa ele escondido. Eu tenho 32 anos, eu sou tecnólogo em fabricação mecânica, é porque eu comecei o curso como processos e terminei como fabricação mecânica. Não sabia. Sou engenheiro mecânico, estou fazendo pós-graduação em gestão de negócios e atuo na mesma empresa há 18 anos. Eu entrei como menor aprendiz desde o Senai, então desde os meus 14 anos até os 28, que foi quando eu terminei a engenharia, por aí, eu estudei mecânica minha vida inteira, né? Então, esse sou eu, profissionalmente, né? Atuo hoje com orçamentos e estudos financeiros de projetos. Como eu já falei em outras vezes, eu sou membro de time dos dois GPs aqui, né? Então essa é a minha história profissional muito resumida, né? Fora isso, eu gosto muito de música, eu É verdade. toco violão, Muito bem. eu não toco bem, eu só gosto de tocar violão. Toca bem. Não seja humilde. Eu gosto bastante de tatuagem, né? Também, acho que devem ter notado. E algo também que acho que diz muito respeito sobre mim, e a gente vai falar sobre isso aqui, é fotografia. Sou fotógrafo profissional, dei aula de fotografia há algum tempo, por um bom tempo. Tive um projeto aí que, se alguém quiser, pode me procurar que eu mostro o que é que eu fazia. E é isso. Este sou eu. Gostei, cara. Veio bem preparado para sua apresentação. Veio quente. Veio quente. Show de bola, Fê. Fê, vamos tentar já. É um tema que a gente comenta, né, em roda de amigos, né, que é um dos grandes fomentadores da Masterplan, né, essa nossa troca de ideia. Né? É um tema que a gente ouve falar, mas, enfim, você como convive, né, com ele, estuda, enfim. Define pra gente, cara, o que é
essa tal de ansiedade? Como que você classifica? Como que você... Qual é a sua visão, né, para É, isso? Porque isso é muito Isso, subjetivo também, total, né? É né? claro que tem as definições obviamente. psicológicas, os estudos, isso é muito sério, né? Mas Sim, cada um tem uma maneira de sentir isso, né? Então é importante, cada isso. um acaba tendo uma visão sobre a coisa. Vai lá, Fê. O objetivo, eu também quero deixar isso muito claro, né? A gente não vai falar Importante. tecnicamente sobre isso. Eu vou colocar um relato pessoal, a maneira Perfeito. como eu sinto. Não necessariamente todas as pessoas sentem da mesma forma, mas no contexto como um todo, né? Essa doença, pois ela é uma doença, ela tem um gatilho de funcionamento muito parecido, né, nas pessoas, né? Ela se manifesta de maneiras diferentes, mas ela tem diversos, né? E então que fique muito claro. A gente vai falar de algo muito pessoal, tá? Que fique muito claro que quem me conhece pessoalmente talvez já tenha até ouvido essa história, né? Eu não tenho problema em falar sobre isso. Acho que até por essa abertura muitas pessoas já me procuraram, inclusive, para conversar a respeito. Já pude ajudar pessoas, não ajudar tecnicamente, obviamente, mas assim dar os caminhos, né? Onde é que foi aonde eu pisei que é seguro, né? Que pode, de repente, ajudar as pessoas. Então, a primeira coisa de todas, por isso que a pergunta é o que é essa ansiedade, não é o que é ansiedade, né? Não posso definir o que é ansiedade aqui, mas o que é essa minha ansiedade? Primeira coisa de tudo, não é ansiedade quando você compra algo na internet e fica esperando chegar. Fala, eu quero que chegue logo, né? Ou você sabe que vai viajar e fica ansioso e o cara que está a gente até vê muita figurinha no WhatsApp, né? Quando combina alguma coisa, obviamente que a gente não está combinando nada ultimamente, né? Mas escreve lá, já tô com a roupa de ir, né? Não é essa ansiedade, tá? Não é. A ansiedade patológica ou a ansiedade que é uma doença, a gente pode resumir ela como um medo excessivo de algo que a gente não sabe o que é. É um medo do futuro, tá? É um excesso de preocupação. É um pensamento compulsivo, repetitivo, que você não consegue sair dele, tá? É isso, na essência, né? E isso tudo que eu tô falando, eu vivi isso tudo, mas eu precisei um pouco me desenvolver, né? Para entender que era isso que estava acontecendo, né? Hoje é simples explicar, é simples dizer como eu funciono, né? E também, por saber, é muito mais fácil eu conduzir a minha vida de maneira mais de boa, né? Eu quero até... Tem uma lista aqui de coisas, né, para dizer, né? E tem uma explicação do psiquiatra que me atendeu a primeira vez. Eu vou falar do que foi, né? Por que eu estive lá a primeira vez, a gente vai chegar lá, mas pensando no que o corpo faz com você, quando você está numa situação de ansiedade, pânico, que foi o limiar onde eu cheguei, né? E percebi que precisava de ajuda e fui procurar ajuda. Isso também é muito importante destacar, né? Procurar ajuda. A gente também vai falar disso. Mas assim, pensando em como o nosso cérebro atua nesse momento, e por isso ele é uma disfunção, ele é uma doença, assim, ele entende o que acontece com todo mundo quando você está numa situação de perigo, uma situação de medo. Seu corpo te dá uma descarga de adrenalina para você ficar ligeirão ali, né? Pra você ficar esperto. E aí, passou a situação de medo, o que seu corpo faz? Beleza, não preciso dessa adrenalina mais, deixa ela fluir. Nessa condição patológica desse medo excessivo, e aí eu já estou levando lá para crise de ansiedade mesmo, né? Eu estou indo lá para frente, eu estou indo para crise de ansiedade. Que foi o meu momento de, meu Deus, preciso de ajuda, né? O teu corpo entende que você está numa situação de perigo e ele te dá uma carga de adrenalina. Só que ele não entendeu que você não está em perigo. Ele te dá outra. E aí ele te dá mais uma. E ele te dá outra. E outra. E outra. E aí o que acontece com o teu corpo cheio de adrenalina? Né? E o seu corpo entende que você precisa desesperadamente se salvar. Isso o teu corpo está sentindo, teu músculo está sentindo. Sabe o que é a sensação de frio na barriga? Uhum. A sensação de frio na barriga é quando o seu corpo entende, peraí, eu não preciso digerir comida nesse instante. Eu preciso colocar potência nos músculos porque esse cara precisa fugir.
ele precisa correr o mais rápido que ele puder, ele precisa saltar o mais alto que ele conseguir. Então, essa é a sensação do frio da barriga. É quando o seu sangue ele sai dos órgãos e vai para os músculos. E aí, tremedeira. Por quê? Teu corpo está cheio de adrenalina, você está cheio de energia, você precisa queimar aquilo. Liberar de alguma forma. Você precisa. Aí a pessoa começa a entrar em desespero, a respiração fica ofegante. Por quê? Você precisa queimar aquilo. E é por isso que você, às vezes, se você procurar e ouvir as pessoas falarem, vai falar assim, meu Deus, eu queria fugir, eu não sabia do quê. A única coisa que eu senti é que eu tinha vontade de sair correndo. Ou eu senti muito frio na barriga e eu travei, né? Ou o desespero, eu começa a chorar desesperadamente e tudo mais. Por quê? Porque teu corpo tá te dando uma overdose, assim, né? Por assim dizer, de adrenalina. Então, por isso, né? Porque algo aqui dentro não tá legal, tá? Então, é isso. O que é essa ansiedade que eu vivo? O que é essa maneira como meu corpo funciona, minha cabeça funciona? É isso. Tá vivendo no futuro. Tá se colocando em situações de... tua cabeça, né? Se colocando em situações de medo e perigo que às vezes não existem. E a maioria das vezes ela não existe. Você tá preocupado com algo que não aconteceu. A ansiedade... dá para resumir bem, eu vi isso em alguma publicação uma vez assim, ansiedade é excesso de futuro. E o que está no futuro a gente não segura. Top, cara. Muito bom, hein, cara? Acho que eu nunca ouvi um relato tão simples de se entender, assim, para quem não está tão imerso nisso, né? Eu tenho algumas perguntas antes da gente seguir com o que a gente tem em mente, né? Com a história que você tem em mente. Se isso é algo que é da sua cabeça, como você disse, o quanto você tem controle nesses gatilhos, assim? Eu imagino que você começa a sentir, né? Essa situação ou essa reunião, né? Essa situação de trabalho, de vida, enfim, vai me levar a isso, né? Você consegue ter esse controle desses pensamentos, enfim? Hoje eu consigo ter, né? Hoje eu consigo entender que algo vai me fazer mal. Eu consigo prever que alguma coisa vai dar errado comigo ali, né? Que algo está muito desconfortável para mim. E isso eu consigo prever. A gente... E como que se chega nisso, né? Cara, é muito autoconhecimento. É muita terapia. É muito olhar para dentro. É muito olhar para dentro. É entender limites. Que eu acho que... eu sempre vejo muita coisa no Instagram falando sobre limites, estabelecer limites, e a dificuldade que as pessoas têm de estabelecer limites, com medo até de magoar o próximo e tudo mais. Mas quando se trata de você, né, e de como você funciona e o que é confortável para você ou não, é preciso estar muito claro. Então, eu conheço os meus limites. Só que é importante, esses limites não devem me limitar. Né? Então, por exemplo, o desafio é esse, né? Putz, eu sei que eu tenho pavor de multidão. Eu tenho pavor de multidão. Tenho. Mas o Pedrão foi comigo no show do Iron Maiden no Morumbi. Não me impediu de estar lá. Entendi. É você saber que é uma situação que extrapola o seu limite de conforto, como se fosse a definição de zona de conforto mesmo, né? Mas é você também saber que as coisas mágicas da definição de zona de conforto, elas estarão fora, né? Então é você tentar fazer um esforço para não se limitar, né? Entendi a ideia, né? Então você limita onde é que está o seu conforto, mas esse limite não vai te impedir de dar saltos. Isso, ele vai me dizer até onde eu vou bem. E aí, ó, cheguei até aqui. Pum. Daqui para cá. Tô confortável para avançar ou não? E se eu não tiver, tá tudo bem. Isso também, quem me conhece pessoalmente, a frase tá tudo bem. Tem gente até que se irrita com o meu tá tudo bem. Porque também é algo que eu aprendi, né? Então, assim, eu tenho que entender meu limite e quando eu chego próximo dele, eu decido se eu tenho condição ou não de ultrapassá-lo. Entendi. Para complementar essa linha de raciocínio, né, eu gosto muito daquela frasezinha que a gente já falou outras vezes aqui, e eu uso muito também, mas é o famoso trazer para consciência, né, cara? Você tem consciência dos seus limites e você tá afim de buscar transpor ele. É completamente diferente de você não ter consciência dos seus limites, se incomodar e aquilo te fazer mal e você não saber por que você tá passando mal, né? Você tendo ciência dos seus limites, você traz para a consciência, você
digamos assim, você decide o que você quer fazer, se você quer parar ali, se você quer recuar ou se você quer avançar, né? Uhum. E isso vem do Exato. autoconhecimento, né, mano? Para você trazer isso para Exato. consciência, isso vem do autoconhecimento. E aí, talvez acho que termine de responder a pergunta, né? O que o Felipe de 3, 4 anos atrás não tinha em relação ao Felipe de agora, né? Por que hoje eu consigo entender os limites? Por conta disso, é autoconhecimento, né? E às vezes o autoconhecimento, às vezes eu entender qual é o meu limite, às vezes foi testar, né? Foi testar. Olha, vim até aqui, puta, aqui eu tô bem, não tô bem não, né? Então, tá tudo certo, tá tudo bem, né? De verdade, você não ficar confortável com as coisas, às vezes, né? Tá tudo bem. Normal. Não é todo mundo que tem vontade de pular de paraquedas, né? Não é todo mundo que tem vontade de sair correndo de manhã. Não é todo mundo que tem facilidade para dirigir. Tudo bem, né? É isso aí. Show. Muito bom, meu amigo, muito bom. Você tem, eu sei que você tem bons relatos, né, de como isso te afetou, né? E é legal também para a gente entender o quanto isso te afeta em vida pessoal, no trabalho, enfim, qual que é o combo, né? Eu vou tentar encaixar aqui 2 relatos, né? Eu tenho o histórico de 2 crises de ansiedade muito pesadas e por gatilhos diferentes, né? Como eu falei que teve um primeiro momento que eu ergui a mão e pedi ajuda, eu vou relatar de fato o que houve no dia, o que aconteceu num instante. Eu voltei do almoço, estava tudo bem, estava na empresa. Voltei do almoço, sentei na minha mesa, voltei conversando com o pessoal, numa boa. Sentei na minha mesa, estava olhando a página do UOL. Eu não vou esquecer nunca isso. Aí começou, coraçãozão. Trrr, o corpo começou a tremer e uma sensação de que, meu Deus, eu vou morrer nesse instante. Foi isso. Eu vou morrer aqui, agora. Porque não sei, eu vou morrer. Assim, tem alguma coisa que vai acontecer comigo aqui. Lembrando lá, é aquela descarga gigantesca de adrenalina. Adrenalina. Plá, 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 né? E aí, nesse instante, eu pedi ajuda. E aí eu fui atrás, né, de terapia, fui atrás de psiquiatra, né? Fui atrás de neurologista. E aí eu encontrei, né? Acho que também é muito importante destacar isso, né? Que a gente nunca está sozinho, né? E é importante a gente não se ver sozinho, porque eu tô falando do meu desenvolvimento, tô falando das minhas coisas, mas nada disso eu fiz sozinho. Eu fiz com a ajuda de muita gente, né? E então eu encontrei um psiquiatra excelente, que foi ele que me deu a explicação da descarga de adrenalina. E aí ele falou, cara, nesse instante você não tá legal, tá doente, né? Você chegou nesse ponto. Eu sou ansioso desde pequeno, né? Mas ela nunca chegou a me atrapalhar. E aí eu cheguei nesse ponto, e qual que foi o gatilho desse ponto? Era uma época que no trabalho estava tudo muito complicado para mim, né? Eu tinha uma liderança complexa, que não estava nem aí para o bem-estar das pessoas, né? E era assim, parecia uma caça às bruxas. A careação, sabe? Botar 2 na sala, que você falou para mim, falei para ele, blá, blá, blá. Mas num nível sem maturidade alguma, sabe? Era uma liderança que não estava preocupada em liderar, ela estava preocupada em não ser a culpada pelas coisas que aconteceram, né? E alguém era o culpado, né? E aí, qual que era meu gatilho nessa época? Eu tinha terminado a faculdade, eu tinha comprado o apartamento, eu estava voltando de viagem, né? Assim, estava no momento onde eu precisava de dinheiro, não estava ferrado assim, mas eu precisava de dinheiro, e eu estava achando que ia ser mandado embora. Meu gatilho era ser mandado embora. Era isso. Aí, como eu falei, na psiquiatria, com o psiquiatra, que também ele também é psicólogo, ele falou, ó, vamos te dar um remédio para ele equilibrar todas essas substâncias na cabeça. Sabe todas essas inas da vida? Serotonina, endorfina, dopamina, eu não sei qual é qual, né? É muito difícil para mim mapear qual que é cada uma delas, né? E a função de cada uma delas. Mas o fato é, há um desequilíbrio. Vamos medicar para que você se equilibre, né? Vamos para esse caminho, porque está tudo bem, né? O diabético, ele não se sente culpado porque ele toma insulina, porque o pâncreas dele não funciona direito, né?
Ou o cara que tem pressão alta, ele não se sente culpado porque ele toma remédio para que a circulação dele seja mais tranquila, né? Só que quando a gente fala de remédios psiquiátricos, as pessoas são cheias de preconceito. E não estou falando de preconceito pessoal, né? Falando assim, eu não sou maluco para tomar remédio para a cabeça. Né? E acho que esse que é o primeiro paradigma assim, que se quebra, né? Pelo menos para mim se quebrou. Quando eu passei por isso, eu falei, é um relato extremamente pessoal que eu estou fazendo agora. Quando eu passei por isso, e eu cheguei em casa e falei para minha mãe que eu ia tomar antidepressivo, minha mãe falou, meu, você não é louco. Eu falei que eu fui no psiquiatra, mas você não é louco. O que você vai fazer no psiquiatra? Não tô bem, né? Não tô bem, né? Hoje, obviamente, ela entende isso com muita facilidade, né? Entendeu que isso foi importante, exatamente, e que tá tudo bem, as coisas passaram. Então, assim, lá atrás, o meu primeiro caso, meu primeiro gatilho, e foi aonde eu comecei a aprender, foi meu emprego. Foi ali. Só que, e aí, o psiquiatra, na época, ele me falou assim, beleza, cara, só que você é muito novo. Eu tô falando isso foi em 2012, faz bastante tempo. Caramba! Foi em 2012. Ele falou, cara, você é muito novo para ficar tomando remédio. A gente vai tomar remédio por quanto tempo for necessário. Ele falou assim, mas procure encontrar válvulas de escape. Não deixa acumular. Não deixa acumular. Um efeito da ansiedade é isso, é você acumular as coisas, né? Emocionalmente falando, né? Acho que hoje eu devo ser até chato, às vezes, porque eu sou um livro aberto de fato. Se me perguntar o que eu tô, eu vou te falar exatamente o que eu tô sentindo, se eu tô bem ou se eu não tô, né? Vocês são testemunhas disso, né? Pois é. Aquele natural, e aí, tá tudo bem? Que geralmente as pessoas falam, tá? Com o Felipe nem sempre é assim, né? Às vezes cara, tem uma explicação dos sentimentos, isso é muito legal, isso é muito verdadeiro. Exato, né? É algo que eu aprendi. Você falou que teve um master que eu não participei. Você lembra que foi? Eu não participei, eu não estava bem, estava cuidando do gato. É verdade. Né? Eu não estava bem, eu não tinha condição. Não tinha condição. Né? E aí entra a questão do limite. Né? Eu podia ter tentado entrar aqui. Sim. Mas, cara, eu não tinha a menor condição de fazer aquilo naquele instante. Né? Sabe um ponto que você comentou, só para não perder também, que você falou sobre aceitação, né, de você ter isso, e aí as pessoas, né, julgarem de uma forma diferente, é porque como é algo que parte da cabeça, geralmente tem aquele comentário, então do tipo, se você está muito triste, do tipo, tente ficar mais feliz, como se fosse apenas um desejo seu, né, e nesses casos, que de fato é uma doença, enfim, é lógico que tem, né, diversas situações. Como se ele estivesse infeliz também, não, né? É complicado, né? Então acho que é por isso que geram esses comentários, né? E você tá muito triste, a sorrir. Não, mas a vida você é bela, que controla. Nossa, mas a você vida tá é tão vivo, boa. Né? Não tem aquele papo, né? Você tá acordou hoje e tudo mais. E não, assim, a gente, quando a gente chega nesse ponto, né? E aí eu vou engatar o segundo caso aqui. Faça isso. Fica à vontade. Cara, o programa é seu, entendeu? A página é sua. Não deixa de ser. Mas eu vou engatar o segundo caso aqui. A gente entra... Vou corrigir. Eu entrei numa pilha onde eu estava num círculo de pensamentos que eu não conseguia sair. Tipo, beleza, minha vida é boa. Nossa, por que você está triste? Por que você está preocupado? Por que você teve outra crise de ansiedade? Né? Você está empregado, você mora no teu AP do jeito que você quer, você é saudável, você é isso, você é aquilo. Tá bom, eu tenho consciência disso. Mas eu não consigo sair desse círculo looping, que eu entrei. Né? Por quê? Porque de novo desregulou. De novo entrou num pico. E aí, sabe o que no segundo caso... Bom, deixa eu tenho que voltar a amarrar uma coisa um pontinho do primeiro caso. Que eu falei que o psiquiatra falou, você é muito novo, você precisa aprender a se controlar, né? E encontrar válvulas de escape. Quem conviveu comigo naquela época sabe que eu não tinha agenda, porque eu fui atrás de absolutamente tudo. Eu fazia aula de canto, eu fazia aula de violão, eu jogava tênis, eu corria, eu ia na academia e eu fazia aula de fotografia. Tudo. Eu fazia tudo, porque eu não podia deixar minha cabeça parada. Isso foi no início. E aí,
começou a dar burnout, né? Eu falei, peraí, tem que arrumar agora vamos equalizar, né? Beleza, não tenho tempo para pensar. Agora a gente vai equalizar. E aí, equalizar, eu fui priorizando o que de melhor funcionava para mim. E aí eu continuei somente com minha aula de guitarra na época e com fotografia, né? Talvez as pessoas não saibam, mas tem uma câmera aqui. E ela não é à toa que ela está aqui, né? Eu digo que assim, eu não vou dizer que a fotografia me salvou, né? Porque parece muito, muito denso isso. Mas a fotografia me ajudou a viver bem. Porque, cara, foi assim, um salto do quanto eu me sentia tenso, preocupado, para começar a viver em paz e achar alguma coisa assim que me fazia se sentir bem. Eu já falei isso para diversas pessoas, mas eu torço do fundo do meu coração para que todo mundo encontre a sua fotografia. O que é a fotografia para mim? Para que todo mundo encontre. Porque ela é onde você se sente seguro, sabe? Você sabe que, puta, não vai estar legal, eu vou sair fotografar, eu vou olhar alguma coisa da câmera, eu vou estudar alguma coisa de fotografia. E aí, isso me ajudou. E como eu falei, ela me ajudou tanto que, assim, eu era um cara extremamente tímido e fechado. Muito, muito. Eu comecei a fotografar porque eu tinha visto uma vez uma foto muito bonita numa viagem que eu fiz, um fotógrafo fez uma foto muito bonita. Uhum. E eu falei, caramba, quero fazer isso aqui, porque eu tava me achando com a câmerazinha pequenininha, assim, que eu tava fazendo foto, né? TechPix. Isso, era quase isso. E aí o cara fez uma foto e falei, uau, peraí, isso aqui é legal. Só que quando eu comecei a fotografar, eu pensei, vou fazer foto de flor, de bicho, né? E aí o negócio me ajudou tanto que eu passei a fazer fotografia de personagem, comecei a fotografar pessoas, né? E isso também, aí eu passei a entender que eu não tinha problema com pessoas, né? Era um limite sendo rompido, né? Não tinha problema com pessoas, eu tinha problema com multidão, mas eu funciono bem conversando com alguém que eu não conheço, né? Desenvolver um assunto com alguém que eu nunca vi na minha vida, né? Ainda mais na condição que eu fotografava, né? Que é fotografia sensual e tudo mais, né? De fazer uma pessoa passar a confiar em alguém que ela tá vendo pela primeira vez na vida. Então, assim, foi um salto. E aí, nessa época da primeira vez, eu falei, puta, venci. Deu certo. Eu entendi que era eu me sabotando, né? E consegui deixar o remédio. E numa boa. E passei a controlar a ansiedade dessa forma. Muito bem. No segundo caso, quando isso aconteceu, o gatilho foi, primeiro, eu tinha saído de um relacionamento, minha vida virou do avesso, em diversos fatores, né? E aí eu entrei numa pilha de, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? E agora? Como é que eu vou organizar tudo isso aqui? E sentindo, como eu falei, do limite que você perguntou, como é que eu sei? Eu sentindo que alguma coisa ia dar errado, alguma coisa ia dar errado, deu errado. E qual que foi o principal gatilho? Eu até anotei aqui. Na época, o que eu pensei? Eu falei assim, caramba, eu perdi para mim de novo. Lá atrás eu me sabotava, eu voltei a me sabotar. Mais um 7-1. É isso, exatamente. E me dei um 7-1 de novo. Falei, puta merda, eu achei que eu já tinha... eu tô me controlando muito para não falar palavrão, você não tem ideia. Eu imagino. Fique em paz. Esse aí já é então, expressão, já tá em outra categoria. Já. Beleza. Eu tô me controlando Tá firmemente, bem. assim. Não, tá. Continua aí. Usa um putz. E assim, o que me ajudou a derrubar ainda mais foi isso. Tipo, caramba, perdi para mim de novo. Putz. O que aconteceu? Isso foi em 2017. Voltei para terapia, né? Voltei para terapia. Fiz tratamento com remédio de novo por 3 meses e aí, beleza. Voltei para terapia. Comecei a fazer terapia com alguém que bateu muito a ideia. E aí o autoconhecimento começou a bombar. A psicologia ela tem diversas abordagens, né? Eu não sei explicar quais são, mas a abordagem funciona muito bem comigo, né? Da terapeuta que me acompanha. E assim, foi assim que melhorou, né? Autoconhecimento. Entender quais eram os meus limites. Entender que tá tudo bem. Tipo, muita coisa, tá tudo bem. Tipo, tenta viver o agora, sabe? Tá parecendo dica motivacional de coaching, não, né? Isso aqui, mas não é. Não é. É porque é a sua o que de vida, fato né? O que fez bem para você. Exatamente. Assim, tenta viver o agora. O que tá sentindo hoje? O que tá passando hoje, né?
se a situação X acontecer, o que é que você vai fazer? Como é que você se prepara para isso? Legal. Né? Se você tem dificuldade de viver no presente, quer fica lá no futuro o tempo todo, tenta pensar um pouquinho nas possibilidades. Às vezes ela não é tão ruim quanto você está imaginando. Né? Às vezes ela não é desse jeito. Então, assim, no segundo caso foi muito mais fácil eu vencer, porque no primeiro caso eu fiz tratamento Era por um ano. desconhecido, né? Você Eu já fiz sabia onde tratamento você por estava um ano com atacando. remédio. Na segunda vez eu fiz por 2 meses. Foi o suficiente, porque assim, meu corpo estava desregulado, eu precisava que algo me regulasse, porque eu precisava sair daquele ciclo travado que estava na minha cabeça. Saí do ciclo, voltei no meu estado consciente, meu estado habitual, beleza, vamos tirar o remédio e vamos voltar a cuidar das coisas, né? Vamos voltar a cuidar. E aí, como eu falei, é muita terapia, é muito autoconhecimento. Dentro da terapia, diversas coisas acontecem, né? Diversas percepções acontecem, muitos entendimentos acontecem. Eu sou uma pessoa muito lógica, né? Então, as coisas têm que ter explicação para mim, e aí isso não ajuda também, né? Às vezes, porque tem coisa que às vezes não tem explicação, né? E também entender, isso eu tudo consigo dizer bem. hoje. E tá tudo bem. Exatamente. Se não tem explicação, tá tudo bem. Isso eu consigo entender hoje, que às vezes tem coisa que não tem explicação. Sim, Não vou conseguir explicar. acho que a maioria, na verdade, das coisas, se você for a fundo, você não tem uma explicação. Exato, então Deixa eu fazer mais uma pergunta, mano. Claro. Eu vou cortando, porque às vezes vai dando gatilhos em mim também, desse papo muito bacana. Esse seu autoconhecimento, né, como um todo, a gente até acabou falando de alguns aspectos profissionais que auxiliaram ou, na verdade, prejudicaram, né, para que você tivesse aí essas crises de ansiedade. Esse seu autoconhecimento todo hoje te transformou em um profissional melhor? Ah, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Assim, acho que dá para notar que é muito difícil me tirar do sério. Ou é muito difícil me estressar, sabe? Eu nunca vi. Nesses 5 anos que a gente trabalha junto, 6 anos eu nunca vi. É muito difícil, né? Como eu falei, tudo isso me deu um jogo de cintura. Você presenciou um fato, Sim, né? vários. Então, eu assim... também. Tem um que tem a cerejinha. Que foi muito legal, né? Foi sensacional. Mas é que, assim, certamente me deu mais habilidade, me conhecer. Porque, mais uma vez, eu sei aonde eu tô tranquilo, aonde eu não tô. Se aonde eu não tô, às vezes eu preciso pedir ajuda para alguém que faz aquilo melhor do que eu, né? Como eu falei, a gente não faz nada sozinho nessa vida. Nada, né? Ninguém é autossuficiente. Até quem fala assim, não, tô de boa. Não, ninguém é autossuficiente. Ninguém é. Ninguém vive assim, pleno, por muito tempo, né? Não dá. Então, assim, sem dúvida me ajudou profissionalmente a lidar com pessoas, né? A lidar com a relação interpessoal, né? Me ajudou também a aprender a abordar as pessoas, né? Porque eu sei o que funciona para mim e você vai conhecendo as pessoas, você passa a entender como que é uma ou outra, né? E passando a entender essa questão de limites, também fica claro que as outras pessoas também têm. Manter os né? dela, né? Perfeito. Acho que criam Exato. laços importantes de empatia também, porque Isso. você pode às vezes ver uma determinada reação e, como você já tem o seu próprio autoconhecimento, tentar entender por que uma determinada pessoa tomou essa atitude, foi por esse caminho. Exatamente. Então, sim, sem sombra de dúvida, ela contribuiu, assim, em todos os aspectos da minha vida. Como eu falei, eu saí de um cara tímido, travado e fechado, né, há 8, 9 anos atrás, até mais que isso, eu tô velho. Eu saí de um cara extremamente fechado para alguém que hoje consegue conversar numa boa com quem for preciso. Né? Como eu falei, eu sou capaz de fotografar alguém que eu nunca vi na vida. E fotografar alguém exige conversa, exige Claro. approach, né? Eu trabalho hoje numa função onde, se for olhar na essência do negócio, eu não produzo nada. Quem produz são as pessoas. Né? Eu preciso que as pessoas trabalhem. Igual a Eu minha do preciso que as pessoas façam as coisas, né? E elas tenham que entender que aquilo
é importante. Então, eu vendo a importância, eu entendo como abordar, né? Tem gente que... e aí, como eu falei, é nesse desenvolvimento que ele entra, né? De se entender, de entender o outro, né? Tem gente que você pode mandar... abordagem Teams, Skype. Tem gente que você tem que mandar tudo que você quer de uma vez. Uhum. Você tem que mandar, oi, bom dia, tudo bem? Preciso disso. A pessoa vai fazer em 5 minutos. Uhum. Agora tem gente que você vai mandar, oi, tudo bem? Preciso disso, né? A pessoa, mas peraí, tá tudo bem? Né? Ela gosta de ser abordada. Falou nem bom dia. Não falou nem bom dia direito, né? Ela gosta de ser abordada, ela gosta de conversar, ela gosta de entender um pouquinho, né? De se sentir acalorada. E depois você consegue conversar, né? Então, ajuda de fato. Show né? de bola, meu amigo. E até em situações de alto estresse, né? De alta pressão, às vezes, a gente sabe, né? Respirar ajuda, né? Se preparar ajuda. E é isso. A gente começa a entrar até em alguns gatilhos de um assunto que a gente já comentou na página, que é a inteligência emocional. Você entender que é uma situação que te gera desconforto, estresse, você ter esse autoconhecimento, que é um dos aspectos da inteligência emocional, para você conseguir tratar e se sair melhor ou bem, né, naquela situação. Cara, show de bola! Vamos nos aproximando aí da finalização, Fê. Pedrão, não sei se você tem mais alguma questão sobre esse ponto. Não, cara, deixei animal, na verdade, a conversa. Muito bom. Bastante... Felipe sabe aí dos cafés tomados ao longo dessa vida, que eu sou super adepto aí do autoconhecimento também. E, cara, falar disso para mim é muito da hora. Então, fiquei apreciando aí a boa fala do nosso amigo Felipe. Pois é, né? E ele falou que era tímido ainda, é um baita comunicador, um cara que gerencia boas reuniões, se apresenta bem, esse é o cara, Felipão. Fê, então, antes da gente fechar, você já fez, né, algumas dicas, né, sobre respiração, autoconhecimento, tem mais algum pool de dicas que você gostaria de deixar aí para os nossos amigos que nos acompanham? Tem sim, e eu vou reforçar, né? O que eu vou dizer é o que funcionou para mim. Importante. Não significa que ela é a fórmula mágica para todo mundo, mas existem algumas coisas que elas ajudam qualquer pessoa, não é só o ansioso, que ajuda qualquer pessoa. Uhum. Mas, primeiro, quando você entra numa crise de ansiedade, que você está naquele desespero, que te falta ar, cara, eu sei que é complicado, mas o principal, não tente passar por isso sozinho. Não tente. Né? Uhum. Eu falo que assim, eu tenho anjos na minha vida que nem sabem que são anjos. Não tem nem noção da importância que tem. Né? Porque fisicamente ou não fisicamente, seguraram minha mão. Então, assim, se você está tendo uma crise de ansiedade, tenta não passar por isso sozinho. E outra, estando na crise, assim, é óbvio que é muito difícil, mas assim, relaxa, vai passar. Ela vai passar. Você não vai ficar naquilo por muito tempo. Ela vai passar, né? Essa descarga gigantesca de adrenalina, ela vai ser consumida em algum momento. Lógico que parece uma eternidade, né? É muito fácil falar não passando por isso mais há um bom tempo. Uhum. Mas ela vai parecer que é infinita, mas ela vai passar. Existe um exercício de respiração 4x4. Porque respirar, quando a gente fala assim, quem faz meditação vai entender isso muito bem. Talvez já faça até de maneira inconsciente, mas quem está começando a meditar, eu não faço meditação, não sou o melhor cara para fazer isso. Mas quando a gente fala de respirar e fala da respiração 4x4, por que esse 4x4? São 4 segundos expirando, 4 segundos segura, 4 segundos expirando, 4 segundos sem ar. 4 puxando, 4 travado, 4 soltando, 4 sem ar. Por que isso é importante? Por que a respiração ajuda? Porque te traz pro agora. Você tem que fazer isso agora. E aí você cria consciência do que você está fazendo. Te tira do futuro. Prestando atenção, né, no processo. Isso, porque você tem que contar. Experimentem fazer essa respiração 4x4. Eu é muito tentando difícil. Aqui já. Porque principalmente o ficar Começou a me dar falta de ar, comecei a ficar ansioso.
Eu conheço uma outra, Fê, que é 2, 8 e 4 também. Você inspira em 2 segundos, você prende por 8 e você expira em 4. Desmaia em 1. Né? Não, cara, é incrível, mas funciona, cara, é muito legal. E lógico que isso também tem toda a questão orgânica, que é a oxigenação do seu corpo, né? Então, Perfeitamente. Tudo isso é bem legal. Mas pode continuar aí, Fê. É só mais uma alternativa. Isso. E a respiração é importante porque ela te traz pro agora, né? E trazer pro agora é o principal pro cara que tá numa crise. É o principal. Uhum. Ele precisa vir para cá, né? Ele precisa sair do pensamento compulsivo lá na frente. Compulsivo não seja a palavra, né? Futurista. Isso. Ou repetitivo, né? Fora isso, cara, encontre algo que te faça bem. Seja ler livro, seja fazer caminhada, seja jogar videogame, seja conversar, seja se abraçar a uma religião, seja estudar sobre música, seja qualquer coisa que te dá prazer. Tomar um café com os amigos para falar de aspectos psicológicos de ansiedade. Cara, a gente tem Isso um é legal termo até de comentar. Vai lá, a segue aí gente tem depois um eu falo. termo entre a gente que já aconteceu muitas vezes, né? Que é, cara, eu tô precisando de um seu Antônio. Que é, mano, vamos pro bar, né? É um bar que a gente gosta muito. Por favor, acabe a pandemia logo. Então, era isso que eu ia falar até, porque a Masterplan mesmo, que era algo que a gente sempre falava, e ele surgiu no ápice da pandemia. E também foi uma válvula nossa, se a gente parar para pensar. Foi. É onde a gente vai focar a nossa energia. A gente estava em redução de horário, então a gente tinha mais horas, a gente tinha, né, todo esse período que a gente está, né, isolado, né, a gente continua, como vocês podem ver, com as reuniões online. Né? Então a Masterplan também foi, isso tudo foi um empurrão até para a gente também jogar atenção a esse projeto. É uma válvula também, e que a gente mantém porque nos faz bem. E a gente vê também que alguns de vocês que nos acompanham aí são fiéis aí desde o começo, ou que estão chegando agora, e que também fazem bem para vocês, enfim, né? Alguns dos temas que a gente traz também beneficia a sua vida. Então, é uma válvula também. É isso aí. Então, assim, encontrar prazer, encontrar algo que te traz prazer. E, assim, esse algo que te traz prazer, às vezes, cara, é dormir um pouco mais. E dormir um pouco mais, às vezes você precisa dormir um pouquinho mais cedo. É cozinhar, é ler um livro. Como falei, sair com o cachorro na rua, né? Qualquer coisa que te traga prazer. Seja sentar com teus pais para conversar, para você ligar para um amigo, né? Essas coisas. Te tragam pro agora e te façam se sentir bem, né? Atividade física, cara, isso é mágico. Isso é mágico. Atividade física para regular todas aquelas inas da vida que eu falei, cara, é mágico. É mágico. É um hábito que eu falei recentemente para vocês daí. Eu faço exercício físico não é pro corpo não, cara. Eu faço para a cabeça, para minha cabeça ficar bem, né? Para o meu psicológico ficar bem, para o meu psicológico ficar tranquilo. Então é isso, sabe? Minimamente são essas as dicas. Encontrar algo que te faz bem, sempre vai ter alguma coisa. Se você está buscando algo e você não acha, putz, eu só estou preso nisso, eu não consigo sair desse negócio, pensamento repetitivo, meu Deus do céu. Eu até anotei aqui, que eu queria ter falado antes, mas a viver a constância no medo de ter medo, sabe? Um paradoxo maluco em que a gente entra, tá com medo de ter medo. E assim, me perdi um pouco aqui no fio da meada por conta dessa frase, mas assim, encontrar... voltei. Se você tá nessa, você tá precisando de ajuda, né? Se você tá nessa, preso nesse círculo, você tá precisando de ajuda. Eu não tô falando essa ajuda agora precisa ser um psicólogo, precisa encontrar agora. Às vezes você precisa conversar com alguém. Meu, não tô legal. Eu me coloco à disposição para quem quiser conversar. Tá? Como eu falei, eu já fiz isso, já fui procurado por pessoas para isso. Porque eu me coloco à disposição, como eu falo sobre isso abertamente, acho que isso talvez traga alguma segurança para as pessoas, né? Não tem com quem conversar, putz, está se sentindo esquisito? Eu tô aqui, de verdade. E assim, eu tô aqui. Você pode não me conhecer, não tem problema.
Quer conversar? Me chama, a gente vai conversar. Tá tudo certo, porque isso é importante. Um dia fizeram isso por mim. Era isso que eu ia comentar. Né? Um dia fizeram isso por mim. Então, é isso, gente. Dá para viver bem, dá para conviver. E assim, como eu falei, é um relato muito pessoal isso tudo que eu falei, mas espero que agregue de alguma forma. Muito bom, mano. E até para fechar esse ponto do relato pessoal, a gente também está trabalhando para que a gente também tenha relatos profissionais aqui na página sobre esse tema. Então fica também o convite para vocês aí continuarem acompanhando a gente. Se vocês gostaram desse tema, dessa abordagem também, como eu comentei aqui no Learning Together With, desde o começo, na verdade, a essência do Learning Together With é abordar temas diversos. E muitas vezes nós três seremos apenas ouvintes, como a gente já foi, né, em alguns dos casos que a gente trouxe para cá. E também agora com esse viés que a gente queria muito cair, né, que era esse lado comportamental, esse lado humano da página. Então a gente começa com esse Learning Together With do Felipe, dando aí o pontapé nesses temas humanos, de comportamento, que a gente também deseja muito abordar aqui, e em breve aí a gente tem alguns contatos aí que a gente está tentando também trazer para a página, mas você também que nos ouve, se tem algum tema, se gosta desse tema comportamental, de projetos, enfim, é só falar com a gente já tem alguns gravados também, que em breve a gente vai divulgando, e é isso, acho que falamos tudo, né? Fê, show de bola mais uma vez, tamo juntasso, Pedrão, é nóis, total, e é isso aí, pessoal, até a próxima, curtam, compartilhem, e é isso aí, valeu time, mais!